Olá pessoal, hoje Mateus capítulo 19, casamento e divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus os discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, pois, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então eles disseram: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe então seus discípulos: se é assim a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. As criancinhas. Trouxeram-lhe então alguns meninos para sobre eles colocar as mãos e orar. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçam, porque deles é o reino dos céus. E tendo colocado as mãos sobre eles, partiu dali. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Não há um bom, senão Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele disse: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Então Jesus disse: se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A herança da vida eterna. Então Pedro, respondendo, disse: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus então disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam sem ter o que fazer na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? E eles disseram: Ninguém nos dá trabalho. Então ele disse: Ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalhadores ficaram só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga de um dia inteiro. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço nenhum mal. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com aquilo que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. E ele então disse: Que queres? E ela respondeu: Dize a estes meus 2 filhos que eles se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Então ele disse: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura de 2 cegos em Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que queres que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Mateus capítulo 21, a entrada de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Bet-Fagé, no Monte das Oliveiras, enviou então Jesus os seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Direi à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, se fazendo como ele ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de oliveira e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que o seguia clamava, gritando: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os mercadores então são expulsos do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Então Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: Ergue-te e lança-te ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercavam-se deles, estando já ensinando, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também vos direi com que autoridade faço.
O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre eles, dizendo: se falarmos que é do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos é dos homens, tememos o povo, porque todos tinham João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Então ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Parábola dos 2 filhos. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondendo logo disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e ele respondendo disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque veio João a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram a outro. Depois enviou outros servos em maior número que os primeiros, e eles fizeram a mesma coisa. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito pelo meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que no seu tempo lhes deem os frutos. Então disse Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedace-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam ao povo, porque o povo tinha como profeta. Encerramos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.